Olá a todos, sejam bem-vindos ao webinar organizado pela Valuing Tools, que conta com a participação do professor universitário e membro da Ordem dos Economistas, Dr. João Barroca. O António Gomes tem uma formação académica sólida em finanças e administração de empresas. Além disso, é CFA desde maio de 2022. Atualmente é partner na Valuing Tools e responsável pela área operacional da empresa. Hoje temos a oportunidade de os ouvir debater o tema a importância da sucessão nas pequenas e médias empresas. Peço então aos convidados que deem início ao nosso webinar. Da vida, por assim dizer. Como qualquer outra organização, com ou sem fins lucrativos, mas neste caso, se considerarmos a lógica empresarial, tem o seu ciclo de vida. E eu diria que uma empresa deve começar a pensar na sucessão quando estiver, portanto, na terceira fase do seu ciclo de vida, na maturidade, não é? Portanto, a empresa teve o seu pico de crescimento, estabilizou, atingiu a sua maturidade e deve começar com cuidado, com tempo, a pensar na solução. Não é de todo um processo que deva ser apressado e para isso deve ser planeado. Não, quando a empresa já estiver numa fase descendente, não é? Na entrada da quarta fase, no declínio, até mesmo porque depois, numa lógica de aquisição ou de fusão, o negócio acaba por se subvalorizar, quando precisamente poderia acontecer o contrário. Vamos então dar continuidade, por favor. Bom, eu diria que neste processo, que é mais ou menos complexo, digamos assim, e daí também a importância de especialistas nesta área poderem dar aqui um contributo inequívoco para que isto corra bem de A a Z, a identificação de potenciais sucessores. Este é o primeiro passo. Eu diria que é o pontapé de saída quando uma empresa tem que pensar na sua sucessão. Estes sucessores podem estar no seio da família, se for uma empresa de cariz familiar, ou podem ser, de facto, externos à família, não é? Temos na literacia, por assim dizer, das fusões e aquisições, temos desde os management buyouts aos management buy-ins, onde inclusive o próprio gestor da empresa ou outros quadros qualificados podem adquirir totalmente ou parcialmente a empresa e também é uma forma, até mesmo nas empresas familiares, delas terem continuidade, de assegurar os postos de trabalho, enfim, de continuarem a investir e a continuarem, ao fim e ao cabo, o seu ciclo de vida. Ter para isto um plano de sucessão, um plano de desenvolvimento, que eu diria que nunca deverá ser inferior, não digo que haja aqui um prazo fechado para isto, mas diria que é prudente o processo de sucessão nunca ser pensado com menos de 5 anos, mais ou menos, não é? Isto depois depende de caso para caso. A comunicação do processo de sucessão é algo muito sensível. É algo muito sensível, nomeadamente para os colaboradores da empresa. Portanto, é importante, a partir do momento em que a empresa pensa, de facto, entrar neste tipo de processo, e efetivamente é claro que isso vai acontecer, que essa comunicação também seja preparada, seja comunicada, preparada junto dos colaboradores, para evitar situações menos transparentes, para evitar desconforto, até mesmo o próprio receio, medo do que é que pode vir a acontecer à empresa. É muito importante que num processo de sucessão os colaboradores tenham a nítida sensação que a nova gestão, por assim dizer, pretende claramente integrá-los e dar continuidade ao negócio, para que não se gere um clima de desconfiança. Os critérios e mecanismos de avaliação, portanto, é fundamental haver uma due diligence muito detalhada, muito rigorosa, também para a sucessão, independentemente de ser uma solução interna ou externa, como a avaliação cuidada, aqui pelos métodos supostamente conhecidos para a avaliação de empresas, e depois preparar a transição efetiva da liderança. Portanto, eu diria que a transição é tão importante como a sucessão, não é? Portanto, existir uma fase de transição, 6 meses, um ano mínimo, é fundamental para que as coisas corram bem e aqui também há desafios, não é? Porque o anterior proprietário terá aqui um apego muito grande, emocional ao negócio, não é? A empresa é quase vista como um filho e terá muita dificuldade, muitas vezes, em libertar-se da empresa. Pode não fazer isso por mal, muitas vezes inconscientemente, mas acaba por vezes, criar aqui desafios e resistências ao processo, não é? Vamos então avançar, por favor. Bom, claramente há uma grande vantagem na sucessão, que é
única e simplesmente, o mais importante, a meu ver, é a empresa ter a oportunidade de continuar viva, não é? E isso é fundamental. E digo isso porque conheço vários casos de empresas, boas empresas, com bons indicadores económicos, financeiros, bons rácios, portanto, aquela empresa que qualquer parceiro financeiro, qualquer instituição bancária gostaria de financiar, mas que infelizmente muitas vezes não tem a sucessão e nem sempre é fácil, digamos, encontrar, por vezes, quem esteja disposto a adquirir, por variedíssimos motivos. E esses negócios perdem-se. Perde-se know-how, perde-se, enfim, conhecimento, perde-se postos de trabalho, perde-se um contributo inequívoco que essas organizações dão para a nossa sociedade, para a sociedade civil, com produtos muito válidos, não é? Muitas vezes até muito identificados com a nossa própria cultura, com a cultura portuguesa, e é de facto uma pena. As vantagens de um processo de sucessão, se considerarmos por via de uma aquisição, total ou parcial, é realmente a realização de liquidez, não é? A realização de liquidez para novos investimentos. Eu diria que um processo de sucessão deve ser sempre acompanhado com um business plan, não é? Que permita, digamos, planear a vida da empresa, pelo menos para os próximos 5 anos. Portanto, acompanhado aqui processos de inovação, de produto, processos, enfim. E conservar os ditos stakeholders, todas as partes interessadas relacionadas com a empresa, que possam continuar a estar, que não se percam. Algumas desvantagens, não será propriamente uma desvantagem, mas acontece, de facto. Portanto, o proprietário, fundador da empresa, vai perder, de facto, o controle da empresa. Se for numa venda, digamos, numa venda total, não é? Uma venda totalitária da empresa, é importante que ele fique ligado à empresa durante um período a combinar, mas eventualmente de uma forma mais descomprometida. E às vezes há aqui um desafio, não é? Porque quem teve uma empresa de 30 ou 40 anos, no dia a seguir não carrega no botão, agora deixei de ter a empresa, mas ainda assim vou continuar a bordo. Quer dizer, há aqui um conjunto de questões que vão ser desafios muito grandes, até para a nova gestão. Não é? Portanto, há aqui um desafio muito grande e que a equipa que possa assessorar, as equipas multidisciplinares que possam assessorar estes processos, são claramente uma mais-valia para isto ter um desfecho positivo para ambas as partes. E as resistências internas, que eu falei há pouco, nomeadamente parte dos colaboradores, é legítimo que haja aqui algumas resistências e também algumas resistências externas à mudança que podem naturalmente vir a acontecer. Vamos então avançar, por favor. Bom, eu diria que os pilares fundamentais, aqui os eixos fundamentais para um planeamento de uma sucessão bem-sucedida em processos de fusões e aquisições será claramente incluir quais os objetivos estratégicos, não é, que se pretende efetivamente alcançar, não é? Um plano detalhado para a transição. Portanto, a transição é crítica neste processo. Não é? Portanto, não só porque muitas das vezes quem compra, obviamente, pode não ter o know-how, a expertise que deve ter para dar continuidade àquele negócio, não é? Portanto, e muitas vezes esse know-how, a nível das PMEs mais pequenas empresas, que de facto são o grosso das empresas que nós temos no nosso país, esse know-how está concentrado muitas vezes numa única pessoa, não é? Portanto, essa pessoa é que tem todo o know-how. Então é fundamental aí que a transição seja muito bem preparada para que haja um processo de formação também, se for necessário, de novos colaboradores que venham a ser integrados. E depois a avaliação de potenciais sucessores ou parceiros para se dar a fusão e a aquisição. Portanto, sucessores, mais uma vez, depende do cariz da empresa, mas mesmo que seja uma empresa familiar, existem muitos casos, e casos bem-sucedidos, e até de grandes empresas familiares, não é? Nós somos um país de empresas familiares, onde a sucessão acontece precisamente por alguém que não está no seio da família. Não é? Portanto, isto também é um bocadinho cultural, muitas das vezes não haver essa abertura, não é? Mas já temos casos desses de variedíssimas empresas e que correm muito bem. Muito bem, e após aqui esta breve intervenção, irei agora também aqui passar a palavra ao António Gomes para que possa prosseguir aqui o nosso debate sobre este tema. Perfeito, professor João, muito obrigado pela intervenção. Eu diria que em termos de questões de sucessão foram abrangidos todos. Eu gostava só daqui de detalhar aqui um ou outro tema
mais de ferramentas que possam ser utilizadas em processo de sucessão, porque para a sucessão, na verdade, a sucessão o problema de sucessão só é resolvido de uma de duas formas. Ou é através da alienação dos capitais da empresa, em que estes são adquiridos por uma nova equipa de gestão, por um investidor, ou então é deixada à próxima geração, no caso de ser uma empresa familiar. E tanto para uma solução como para a outra, a questão da avaliação é absolutamente essencial. Porquê? Porque muitas vezes a mudança de gestão pode trazer questões familiares. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que existem 3 irmãos, um deles passa a ser o CEO da empresa e isso pode trazer algum desconforto para a geração seguinte, no sentido em que, ok, se o pai, digamos, ou a mãe está a colocar o meu irmão como CEO da empresa, assume que seja o líder e eventualmente se calhar é a pessoa que vai estar mais envolvida e eventualmente quando a empresa for uma herança, se calhar vai ser a pessoa mais preparada para adquirir, para ficar com aquela empresa. Ou seja, dentro de um leque de ativos que venham a ser recebidos por herança, é preciso avaliá-los todos individualmente e eventualmente pode passar em que as partilhas, a empresa passa a ser para aquele irmão que foi o CEO e depois um imóvel passa a ser para o segundo irmão, ou um caso passa a ser para o terceiro, ou seja, a avaliação tanto a nível de questões de sucessão como a nível de questões de fusão e aquisição é o mais evidente que é importante, é sempre muito importante. E o que é uma avaliação? Muito brevemente, uma avaliação de empresa, eu gosto de dar 2 exemplos. Temos uma empresa que está numa indústria, eu vou dar um exemplo da indústria de tabaco, não sei quem podem fumar, podem não fumar, mas claramente, dadas as tendências e dada a estatística, demonstra que é uma indústria que está em declínio. Ou seja, num cenário probabilisticamente elevado, as empresas que estão inseridas naquela indústria, continuando com o modelo de negócios atual, vão ver um decréscimo no seu top line, ou seja, no seu volume de negócios. Esse cenário. Temos um cenário de outra empresa que está há 3 anos no mercado a trabalhar em inteligência artificial com uma tecnologia inovadora e tentado a crescer 50% todos os anos. O que é que pode acontecer? Que é, muitas vezes nós caímos na tentação de dizer eu vou avaliar esta empresa com base no histórico dela. Ou seja, eu podia erradamente estar a dar um valor superior de mercado à empresa de tabaco porque tem um maior historial e tem melhores margens, tem um fundo de maneio mais estável, pouco capex porque já fez um investimento, tem uma equipa de gestão espetacular com currículos excelentes. Eu posso erradamente estar a dar uma valorização relativa, digamos, ou então se estivermos a falar de empresas da mesma dimensão, eu posso estar a dar uma valorização maior àquela empresa pelo facto de ter um histórico mais rico do que a outra empresa de inovação. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, uma empresa vale, num cenário probabilisticamente elevado, os fluxos de caixa que serão por ela gerados no futuro, também previsível, para os investidores da empresa. Eu compro uma empresa, mas não é para comprar os fluxos de caixa ou a caixa que ela tem neste momento ou que aconteceram no passado. Eu compro a empresa na expectativa que ela vai me trazer rendimentos no futuro e que me dá uma expectativa de ter um retorno que tenha um payback de X anos e que depois dê uma yield de X% por ano. Ou seja, é a mesma coisa, estamos todos habituados a falar de imóveis e é a mesma coisa do imóvel. Eu compro um imóvel e valorizo no método de rendimento, é com base nas rendas que ele será gerado no futuro. Pronto. Por isso é que perdemos aqui estes 5 minutinhos só para falar da avaliação. Porquê? Porque é importante desmistificar o que é uma avaliação e é importante para os nossos empresários perceberem que, sendo acompanhados ou não por alguém que saiba, algum consultor financeiro que perceba de avaliações, é importante perceber que quando lhes oferecem um determinado preço pela sua empresa, perceber qual é o racional que está por trás. É o quê? É com base no passado da empresa ou é com base no futuro? Porque se for com base no futuro, faz sentido. Se for com base no passado, único e exclusivamente com base no passado, não faz sentido. Obviamente que quando falamos no futuro, é num futuro enquadrado com o que é a realidade atual da empresa. Obviamente. Não estamos a dizer que a empresa agora de repente que vende laranjas, vai começar a vender telemóveis e vai começar a ter um crescimento de 100% todos os anos. Ou seja, é totalmente enquadrado. Perder estes 5 minutos só para a avaliação, só para desmistificar, porque acho que é um tema que é bastante útil. E depois, aqui, relativamente ao tema da avaliação, é importante avaliar para saber, para não fechar a minha empresa, vou vender a outro. Ou eu, para não fechar a minha empresa, vou deixar aos meus filhos. Eu preciso saber quanto é que vale a minha empresa.
para saber se estou a fazer um bom negócio ou não, se estou a vender a outro, ou partilhas é que vão existir depois com os meus filhos. Daí o tema da avaliação ser tão importante. Depois, é importante, numa linha mais qualitativa, preservar o legado da empresa, ou seja, os valores que foram incutidos pela empresa, porque a empresa não só tem uma responsabilidade económica, como tem uma responsabilidade comunitária e social. Uma empresa quando ganha uma importância numa comunidade, seja a nível local, como a nível nacional ou a nível mundial, influencia a cultura daquelas regiões, influencia a forma que as pessoas observam, cria soluções que facilitam a vida das pessoas. Por exemplo, quando pensamos em carros, podemos pensar em Ford. Quando pensamos em telemóvel, podemos pensar em iPhone. Ou seja, são empresas que culturalmente tiveram um impacto muito grande e, obviamente, numa escala se calhar mais adequada aqui a Portugal, em certa medida, estas empresas têm valores que têm que ser passados, ou seja, a tal missão e visão e valores da empresa. Isto é muito importante. E também é muito importante também a nível anímico para quem está a vender a empresa, saber que quem está a eleger para líder da próxima empresa, quem vai ser a próxima equipa de gestão, é capaz de preservar esses valores. Podemos passar para o próximo slide. Depois, uma coisa que foi falada pelo professor João, que é muito importante, mas só para priorizar aqui mais rápido, que é, quando falamos de economia e finanças, nós passamos sempre da teoria do investidor racional, quando digo completamente errado. Obviamente que são teorias importantes para podermos criar modelos financeiros, mas, na verdade, a maior parte das pessoas e a maior parte dos investidores são irracionais. E tal como as pessoas numa tendência irracional. Emotivas, é o que eu quero dizer. Por isso, tal como as pessoas trabalham nas empresas, se nós dissemos, comunicarmos da forma errada, as pessoas que trabalham connosco, que vai haver mudança de gerência, tanto a nível por uma questão de sucessão ou por uma venda da empresa, as pessoas começam logo a pensar, então, mas e eu? E o meu posto de trabalho? E o futuro da empresa? Se calhar não vou fazer o que estou habituado a fazer há 20 anos e vou começar a fazer outra coisa diferente. Como é que eu me vou adaptar? Ou seja, a questão da gestão de mudança, uma comunicação clara, baseada, com estratégia, com auxílio de pessoas que já fizeram isto no passado, é muito importante, porque pode criar entropia. Próximo slide. Pronto, e agora vamos falar aqui de um caso de estudo de uma empresa familiar que é o expoente máximo do sucesso da sucessão. E o que é que eles conseguiram fazer para ter uma sucessão tão bem sucedida? É, sem dúvida, a questão de... Há aqui um tema muito importante, que é, primeiro, coloca-se o profissional experiente, vocacionado para a liderança. E só a seguir é que se coloca o sucessor. Ou seja, não há aqui... Existe, obviamente, a questão de... não é uma questão monárquica. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu, como sou o fundador da empresa, eu estive a preparar durante os últimos 5 anos criei um conselho familiar, contratei consultores externos e fiz toda uma preparação da próxima geração para assumir cargos de liderança durante os últimos 5 anos, que faz com que este depois tenha sucesso no momento em que tem que assumir o cargo. Ou seja, aquilo que o professor João disse, eu não consigo frisar o suficiente, que é a sucessão, é obviamente a transição, mas é todo o trabalho de casa nos últimos 5 anos, e isso é que é o mais relevante, isso é que é o mais importante, é as pessoas que venham a assumir cargos de liderança das gerações seguintes tenham passado por experiências externas à empresa. É muito importante que tragam novas ideias e que depois, obviamente, que tenham características de liderança e que isto lhes seja reconhecido. E por isso é que a questão da Mars, a empresa Mars, tem tanto sucesso na parte da sucessão, que é conselhos familiares, máxima transparência dentro da família, saber a diferença entre o que é o ativo transacional, que é a empresa, e a própria família. Perceber quem são as pessoas mais e melhor indicadas para assumir cargos de liderança. Fazer de uma forma sucessiva e gradual. Por isso, pensar em sucessão é pensar 5 anos antes de começar a transição. Só para dar aqui uma pequena nota relativamente à Mars, sobre a forma como a capacidade que eles têm de passar de geração e como a capacidade têm de solucionar problemas de sucessão também. Como temos aqui, fusões e aquisições realizadas, 27 processos de fusões e aquisições, que eles, obviamente por questões económicas ou estratégicas, mas também ao mesmo tempo resolveram problemas de sucessão de outras empresas.
E pronto, e é com este caso de estudo que encerra por agora a minha intervenção. Obrigado por me ouvirem. Obrigado aos dois, António, professor João. A ideia agora, e este webinar é também para isso, para discutirmos questões que tenham e as pessoas que estão aqui presentes acredito que possam ter algumas dúvidas e para isso está aqui o professor João, está aqui o António para esclarecer. Deixamos agora aqui o debate aberto para eventuais questões que tenham. Em termos, podem escrever aqui no chat as questões. Se não houver aqui uma questão já de imediato, João, queres dar aqui um empurrãozinho inicial com aqui uma outra questão para ver se encorajamos o resto dos participantes também a fazer uma outra questão? Sim, podemos lançar aqui um tema, uma questão para debatermos. Se preferirem não escrever, podem também ativar o microfone e fazer a questão, ok? Não há problema aí. Deixo aqui, se calhar, para o professor João. Sei que se falou bastante aqui nos 5 anos do tempo, se calhar ideal para preparar esta sucessão, que pode ser familiar ou não, não é? Mas algum indicador que nos diga que possa ser mais, possa ser menos, porque os 5 anos? Não sei se quer clarificar aqui este ponto. Ok, João, muito bem. Bom, eu diria que os 5 anos, em média, não é? Para alguns processos de sucessão, dependendo do caso em concreto, não é? Do tipo de empresa, das suas características, de facto, se é familiar ou não, faz aqui toda a diferença. Mas eu diria que, embora isto seja muito variável, não é? Portanto, embora seja muito variável, os 5 anos é mesmo aqui, digamos, uma referência. Porque, evidentemente, que o pensar na sucessão deve acontecer, e isto, a meu ver, deve ser mesmo assim, independentemente dos 5 anos, deve acontecer precisamente antes da empresa começar, por exemplo, a ter os seus resultados estagnados, não é? Antes do seu negócio começar a declinar, fruto também de desmotivação, não é? E já da perda de energia dos próprios fundadores ou do próprio fundador, e é isso que muitas vezes o leva a pensar na sucessão, ou porque atingiu a idade da reforma e já deu o seu contributo e muito bem, e quer ir descansar e fazer outras coisas, ou simplesmente, por vezes, até porque podem surgir outras oportunidades e vê ali a possibilidade de alienar aquele negócio. Bom, eu diria, de facto, deve ser feita esta leitura do próprio empresário ter a noção de quando é que o negócio necessita de sangue novo, por assim dizer, não é? Quando é que o negócio, com o modelo de gestão atual, já não é capaz de inovar, já não é capaz de criar uma dinâmica suficientemente robusta para que a empresa, que são, ao fim e ao cabo, organismos dinâmicos, não é? Que têm que estar constantemente à procura de novas oportunidades, lançar novos produtos, novos serviços, explorar novos mercados, quando deixam de ter a energia e a vontade suficiente precisamente para fazer este caminho. Portanto, eu acho que é aí que deve dar o clique, e aqui é um clique muito interno. Agora, se for uma coisa efetivamente muito pensada e que o empresário seja muito disciplinado neste sentido, não é? E há empresários que o são e têm isto muito claro na sua cabeça de preparar a sucessão neste exato momento e a partir daí vai da book todos os passinhos, não é? Há empresários que olham para o negócio na perpetuidade, tal como faz as projeções, não é? Do método de cash flows descontados, como o António falava, olham para a empresa na perpetuidade, portanto, isto não tem fim, não é? E, ao fim e ao cabo, também tomam a mesma lógica para si mesmo. Eu também não tenho fim, portanto, eu vou continuar com o negócio e logo se vê. E não há propriamente aqui uma preparação
propriamente para a sucessão, o que não é de todo desejável. Obrigado, João. Obrigado. Pronto, entretanto, já temos aqui mais duas questões. Havendo um sucessor óbvio, não será melhor avaliar a empresa e os irmãos acordarem um processo de venda das participações que podem ser quinhões hereditários? Se calhar deixo esta para o António, visto que foi aqui o professor João agora a responder à minha. Eu vou responder, mas o professor João, se quiser intervir ou adicionar um comentário, obviamente está completamente mais do que bem-vindo. Okay. Mas aí, sim, e aqui a questão das soluções é que nós estamos a simplificar aqui o tema, para que também seja digerível e que possamos também incluir aqui nestes 45 minutos que estamos a falar. A questão das soluções tem áreas cinzentas e tem alguns problemas que são muito difíceis de resolver e não há nenhuma varinha mágica. Por daí a preparação ser tão importante. Nesta questão, é um bocadinho um dos exemplos que eu falei, que é o sucessor óbvio ou o próximo líder da empresa, ele devia entrar na empresa ou devia já estar na empresa antes sequer de haver a conversa das partilhas. A conversa das partilhas é algo que vem a posteriori, ou seja, a preparação da sucessão tem que ser em simultâneo que existe do fundador ou de quem é a atual equipa de gestão. Mas ou seja, é uma pergunta totalmente legítima e é dizer que é exatamente isso que acontece na vida, na prática, no dia a dia, na maior parte das empresas, que é há o sucessor óbvio da empresa em que já é o CEO ou já trabalha como chefe de vendas para a empresa em que o pai ainda é o CEO. Isto é um exemplo muito prático, em que o filho é o chefe de vendas e tem uma equipa de vendas e o pai é o CEO, e depois chega a um determinado ponto em que ou há uma antecipação da herança e o pai vai para a reforma e faz as partilhas através daquela empresa, ou ao falecimento daquela geração anterior. E depois, evidentemente, é preciso avaliar a empresa e depois dizer, como deu o exemplo, agora tu ficas com a casa, eu fico com a empresa. A casa vale X, a empresa vale Y. As partilhas foram feitas de forma equitativa. Pronto. Ou então, simplesmente o que podemos dizer é, o pai deixa a empresa a 3 filhos, é 1/3 para cada um, e feita a avaliação, um deles que queira comprar as restantes participações já sabe qual é que é o preço justo, em qual estão todos confortáveis, uns a vender e outros a comprar, para que depois fique 100% para quem, o tal sucessor, ou o sucessor mais óbvio. Ok. Obrigado, António. Não sei, professor João, se quer acrescentar algum ponto aqui. Muito bem, António. Não diria melhor. Acho que foi uma abordagem muito assertiva. Eu diria até que, na lógica de haver um sucessor, por assim dizer, um sucessor óbvio, não é? Pela ligação que tem ao negócio e até pelo conhecimento que tem do negócio, porque muitas das vezes, vamos supor, os filhos, não é, do atual proprietário da empresa e que serão amanhã os seus sucessores, nem todos podem querer ter, enfim, uma sucessão ativa, uma participação ativa na gestão, ou muitas das vezes nem querem sequer ser sucessor, não é? Acontece isso, não é? Portanto, suceder na gestão efetiva. Vêm herdar o negócio, por assim dizer, mas depois acabam por não lhe darem continuidade, enfim, como opção. E aqui também é interessante perceber que podemos ter o sucessor óbvio, que para ele é a continuidade daquilo que fez a vida toda, não é? Agora, de facto, uma participação reforçada por via da sucessão e, enfim, de uma participação das participações sociais que herdou. No entanto, também temos, neste caso, de irmãos, que também vão ter direito à sua participação e ao seu opinião, por assim dizer, da herança, via da participação social, mas que nunca entraram na empresa, não é? Entre aspas. Portanto, e que não querem, de facto, têm as suas vidas noutras áreas, não querem de todo ser empresários. Bom, muitas vezes acontece precisamente isso, e será o ideal, não é? Aquele que efetivamente é o sucessor óbvio, tornar-se totalitário, ou, quanto muito, haver aqui uma venda acordada até para a entrada de um parceiro estratégico que possa tomar parte daquelas participações dos membros da família não ativos, por assim dizer, não é? Porque aqui às vezes criam-se alguns desafios.
Aqui até os desafios acontecem mais antes da sucessão, não é? É eu trabalhar na empresa, por exemplo, do meu pai, eu estou lá diariamente a trabalhar, mas os meus irmãos também têm a sua participação, mas nunca lá foram. Portanto, isto cria-se aqui desafios, muitas vezes, que não são fáceis de gerir. Mas há aqui um ponto muito importante que eu gostaria de reforçar, que é a avaliação da empresa. Portanto, a avaliação da empresa é algo absolutamente fundamental, até muito antes do processo em si da partilha. Aí é uma consequência quase da necessidade da avaliação, não é? Mas a avaliação montante é muito, muito importante, é aqui algo determinante para que este processo corra da forma mais justa possível, não é? Muito bem. Perfeito. Entretanto, já temos aqui mais algumas questões. Efetivamente, pronto, a sucessão tem aqui várias ramificações e dá para falar aqui durante algum tempo. Nós temos aqui mais duas questões. A primeira do Jorge Mendonça, a sucessão por falecimento do proprietário, que não deixa sucessor. Jorge, eu se calhar aqui convidava-o a ligar o microfone e só para especificar aqui a sua questão. Boa tarde. Estão a ouvir? Boa tarde, Jorge. Estamos a ouvir, Viva, Jorge. boa tarde. Obrigado. É simples, a questão é simplesmente um proprietário de uma pequena indústria ou de um negócio que faleceu rapidamente e não tinha sucessor. E como é que se trata, como é que não, se calhar até nem tinha filhos, por exemplo, mas a questão da empresa, o que é que vai ser feito à empresa, quem é que trata dessa situação? Depois, a venda de pequena e média empresa, se for. Ele nunca deixou, porque ele faleceu rápido, não deixou ninguém, porque ninguém esperava que ele falecesse. Não é? Obrigado, Jorge. Obrigado. Deixo agora para o professor João. Ok, muito bem, João, obrigado. Bom, eu diria que nesse caso pode ser interessante aquilo que eu há pouco referi, não é? Que aqui na literatura das fusões e aquisições chama de MBO, não é? Portanto, que é basicamente um quadro qualificado da empresa. Vamos supor um quadro que tinha, se for uma microempresa, não lhe vou chamar um quadro de direção, mas o quadro de direção é o dono da empresa, ao fim e ao cabo, não é? Mas ainda assim, alguém que tivesse aqui um conhecimento muito profundo do negócio e não tendo ligação familiar, mas que lhe pudesse efetivamente dar continuidade, admitindo que o proprietário terá que ter alguém que por via de herança, possa herdar, não é? Ou terá aqui uma ramificação familiar para depois operacionalizar este processo. Enfim, já me parece uma questão mais técnica legal do que económica, financeira, estratégica, não é? Portanto, e aí também é um campo onde não irei aprofundar, porque de facto também não é totalmente aqui o meu know-how. Mas acredito que nesse tipo de caso poderá existir a possibilidade de alguém que trabalhava na empresa, alguém que trabalhou muitos anos, ter a intenção de dar continuidade ao negócio. Isso acontece com alguma frequência. Até mesmo quando não acontece uma fatalidade, mas por vezes não se encontra um sucessor, até porque existem filhos, mas que não querem dar continuidade ao negócio. É algo perfeitamente comum. Portanto, e um grupo de pessoas da empresa, digamos assim, dá seguimento ao negócio, não é? Portanto, é uma forma da empresa continuar viva e ninguém melhor que eles, trabalharam lá toda a vida para conhecer o negócio, não é? Portanto, acaba por ser aqui uma solução também interessante. Eu queria só acrescentar aqui, Jorge, este eu acho que acaba por ser um caso específico dentro daquelas áreas cinzentas que eu estava a referir da solução e que são temas mais complicados. Daí também nós estamos aqui a dar tanta, ou seja, o falecido, infelizmente, dada a situação que ocorreu, se tivesse existindo uma cultura, existindo a intenção de fazer uma preparação de uma solução mais atrás, a dizer, numa situação em que aconteça alguma coisa, a empresa fica para a equipa de gestão ou a empresa fica para a pessoa X. O que acontece normalmente é, nessa situação, a empresa acaba por ficar por uma herança de um primo afastado, ou se não tiver nenhuma família associada, também há aí uma questão legal que terá uma complexidade acrescida, mas daqui, ou seja, aqui o reforço de dizer que a solução realmente não é uma varinha mágica para resolver todos os casos.
por isso daí a preparação ser tão relevante. Mas obrigado, é um tema importante. Obrigado, Jorge, pela questão. Esperamos que tenhamos ajudado. Pronto. Eu não sei se me conseguem ouvir. Conseguimos sim. Sandra? Sandra, sim. Sandra Amorim, eu Sandra. Muito obrigada, tenho estado a ouvir-vos. Infelizmente não consigo ligar a câmara, mas tenho estado a ouvir-vos e achei interessante esta questão que agora o Jorge colocou. E de facto acho que há aqui que distinguir aquilo que é a sucessão da empresa enquanto transmissão de capitais e aquilo que é a sucessão do negócio, porque nessa situação, por exemplo, e como bem estavam a referir, pode haver alguém que, conhecendo o negócio, queira continuá-lo, mas não tendo legitimidade para receber as participações sociais da sociedade, não poderá segui-lo enquanto sucessor da sociedade, mas sim enquanto sucessor do negócio. E, portanto, acho que é importante tratar estas duas realidades também de maneira diferente, não é? Porque pode haver uma sucessão do negócio não havendo uma sucessão da própria sociedade. Não sei qual é que é a vossa opinião, deixava também esta questão para debate. Obrigado, Sandra. Força, António, se quiseres intervir. João, eu intervenho, depois o João, se quiser adicionar mais algum comentário, depois também temos aqui outro comentário do José Freitas, também não queria estar, outra questão do José Freitas, não queria estar também a empurrar para o fim da fila, mas aqui, acho que aqui a questão é exatamente aquilo que nós referimos, que é a complexidade de uma sucessão, que pode ser simplesmente pelo facto de o sucessor legítimo não ter vocação para não ter vocação para assumir liderança e não ter vocação para trabalhar, para assumir o papel dentro daquela indústria específica, porque nunca lidou com aquela indústria específica, nem tem experiência. Ou seja, daí esta complexidade e devia ser uma questão não só cultural, como uma questão de funcionamento operacional das empresas. Eu sei que quando temos uma empresa estamos preocupados com o dia-a-dia da empresa e aquele cliente, aquele fornecedor, aquele colaborador, mas é importante reservar um bocadinho de tempo e atenção para pensar, ok, eu não tenho sucessão, eu não quero deixar a empresa ao nenhum dos meus filhos, nenhum tem interesse. Eles ou têm a capacidade de eles serem uma equipa de gestão, ou no caso de eu não ter filhos, vou deixar isto a um primo afastado. Como é que eu vou preparar? Se a minha intenção é que a empresa tenha continuidade, como é que eu vou preparar? Por exemplo, um colaborador que está comigo há 20 anos, já sabe o negócio de dentro para fora e é respeitado por todos os outros dentro da empresa e é assumidamente e a solução mais óbvia para assumir cargos de liderança, como é que eu vou preparar agora esta pessoa que não tem legitimidade, digamos, no sentido da legitimidade de herdar esta empresa, mas como é que eu vou prepará-lo para que ele venha a ter cota da empresa, em que ele venha a ser o dono da empresa e que venha a ser o líder da empresa para o futuro. E há várias formas de preparar essa sucessão e de forma gradual, e não tem que ser tudo num dia e estamos naquele stress todo, agora tenho um problema de sucessão, tenho que resolver, temos o stress todo imediato. Não, é preciso uma preparação. Mas essa questão é muito importante, é a questão da legitimidade da sucessão e a competência da sucessão. E como é que correlacionamos e como é que resolvemos o mesmo problema. Como é que resolvemos esse problema? E obviamente, eu depois também deixo aqui para o professor João responder, mas que não há aqui uma varinha mágica, não há uma solução que seja milagrosa. Temos é que averiguar quem é que está ao nosso redor, a nível da nossa família e na imiação da próxima geração, e as pessoas que trabalham connosco. E de fazer de forma preparada e antecipar o problema, não tentar resolver o problema quando ele existe, imediato. Daí isso é tão importante. Podemos enumerar uma data de soluções para diferentes casos, mas depois também teríamos aqui uma eternidade. Mas acho que o ponto é esse. Só acrescentar, portanto, e indo aqui de encontro ao comentário da Sandra, que me pareceu bastante pertinente, portanto, uma coisa será o sucessor, digamos, operacional, não é? Que vai dar continuidade ao negócio, e outra coisa, o sucessor, enfim, das participações de capital da própria empresa, não é? Por via legal. Aqui apenas também reforçar a importância, em determinados casos concretos, não é? Nomeadamente de sucessão, de serem formadas equipas multidisciplinares para abordar este tema. Não é? Portanto, não só com competências, portanto, na área das finanças empresariais, na área da gestão, enfim, na área económica, mas também na área do direito, naturalmente,
é muito importante, e claramente estas questões que colocam, parece-me que, sem dúvida, aqui a montante do processo, há aqui um conjunto de questões legais, certamente mais ou menos complexas, e que são importantes ficarem clarificadas, para depois também se poder fazer esse caminho da sucessão. Aproveitando, de seguida, para poder também comentar aqui a questão do José Freitas, que aproveito para cumprimentar, como cumprimento todos os presentes, embora o José eu conheça pessoalmente. José, muito obrigado aqui também pela sua presença. O testamento pode ser uma forma de reforçar a sucessão. Eu acho que sim, acho que o testamento é uma forma de reforçar a sucessão e, acima de tudo, para quem fica, é um descanso que as coisas podem correr melhor, não é? Por assim dizer. Dependendo também, enfim, das condições que o testamento prevê, mas de alguma forma parece-me que traz aqui mais objetividade e mais clareza à gestão para que quem fica se possa entender melhor, não é? Pois, podendo ou não concordar com aquilo que efetivamente foi testamentado, não é? Mas sim, acho que pode ser uma forma de reforçar essa sucessão e de a tornar mais clara, mais efetiva. Obrigado, José. Passo a palavra ao João. Obrigado, José. Obrigado, Sandra, também pela intervenção e pelos inputs. Não existindo mais questões agora, se calhar, pelo menos aqui nos comentários, não sei se alguém quer intervir, fazer mais alguma questão através do microfone. Mas não existindo, se calhar damos aqui por terminado este webinar. Agradecer aqui aos presentes, agradecer o convite, agradecer ao professor João Barroca pelo seu tempo e pela intervenção, agradecer aqui ao António Gomes também por parte da Velin Tools. Aqui, pronto, entretanto já tiraram aqui os slides, mas nós temos alguns artigos relacionados com... Ok, já estão aqui outra vez. Temos alguns artigos relacionados com este tema no nosso website e, obviamente, para algumas questões adicionais, podem nos contactar a nós ou ao professor João. Nós fazemos chegar essas questões, ok? Obrigado a todos. O resto, uma boa semana. Muito obrigado a todos. Obrigado Pela presença. Obrigado, professor. Um Obrigado a abraço. todos os presentes. Um abraço a todos. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.